Professor Wesley, muito obrigado aí pela sua vinda aqui ao nosso programa, para tomar esse cafezinho aqui na minha companhia, motivo de alegria, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Leite, pela oportunidade. É muito bom estar aqui com você, falando de um tema tão interessante para a sociedade, né? Falando sobre economia, falando sobre inovação, falando sobre crédito, sobre o sistema financeiro. Espero ajudar todos que nos acompanham a esclarecer muitas dúvidas. Professor, tem uma coisa que eu lhe asseguro com muita tranquilidade, é informação. Somos carentes demais. Por exemplo, eu sou contador, eu não entendo de saúde, eu não entendo. Eu sou contador, eu entendo 2,3% de economia, mas eu li alguma coisa. Então, assim, todos os temas que nós conversarmos, eu sempre acho de extrema relevância para a sociedade de um modo geral. Né? Eu até hoje, conversando com um cidadão, eu disse, olha, se eu fosse trabalhar num hospital, eu sou graduado, eu sou pós-graduado, com muito orgulho, mas numa área, se eu for trabalhar no hospital, eu sou o quê? Estagiário, aprendiz. Não sou Exatamente. ninguém. Natural, né? Mas nosso tema de hoje, que envolve a inovação da moeda, que é um tema de extrema relevância e afeta todos os brasileiros de um modo geral, né? O que nós temos de novidade? O que está acontecendo com essas transformações, considerando que dinheiro não se tem praticamente mais, né? O que está acontecendo? Perspectivas, o que é? Olha, é o seguinte, há um bom tempo a gente vem passando por um processo de digitalização, né, das coisas, principalmente após o surgimento do computador, da internet. O comércio foi um dos primeiros fatores a serem digitalizados, né? Hoje, uma grande quantidade da população faz compras online, né? Veio o cartão de crédito, que também passou a ser uma nova forma de se utilizar dinheiro no nosso dia a dia. E uma das mais recentes novidades foi o Pix. Nossa, o Pix. Quem é que não ouviu falar de Pix, né? Sim, O último dado que eu vi, 120 milhões de brasileiros negociam com Pix. muita gente, Uma né? tecnologia que foi rapidamente absorvida pela população. Curto espaço de tempo, né? Nossa. E, assim, destravou muitos negócios. Do ponto de vista social, incluiu muitas pessoas. E trouxe um aspecto que a gente vai se aprofundar, né, ao longo da nossa conversa aqui, mas que desbloqueou uma série de outras tecnologias. E a gente está caminhando, Leite, para um mundo cada vez mais digital. E a palavra que também tem se falado muito hoje é tokenização. Tokenização, guarda essa palavra, tokenização, Tokenização. isso. Que é, um esforço muito grande que está sendo feito hoje para que todos os ativos, os imóveis, os veículos sejam tokenizados, sejam digitalizados e negociados e comercializados de forma virtual. Isso aí tem uma potencialidade muito grande na economia, porque imagina só, você tem um prédio, um veículo, que ele está tokenizado, ele está digitalizado, ele está codificado, ele tem um registro único. E aí você pode dar 1% dele como garantia no financiamento. E aí o Interessante. banco pode pegar essa garantia de 1% e comercializar sem precisar comercializar o veículo, sem precisar comercializar o prédio. Simplesmente o direito de 1% sobre aquele ativo que está digitalizado. Ou seja, uma nova moeda. Exatamente. Uma E aí, nova para moeda. você transacionar tudo isso, isso é o aspecto fundamental, porque as pessoas perguntam o que é dinheiro? O que? Dinheiro é tudo aquilo que você pode usar para intermediar uma troca. Então, a partir do momento que você transforma todos esses ativos em possibilidade de negociação, você está criando dinheiro. É uma moeda, É, né? exatamente. E isso desbloqueia uma série de fatores e diminui muitos custos. Nós temos a questão da flexibilização, da agilidade nas transações com esse tipo de moeda, mas economicamente a nível. Porque é muito comum eu me visualizar no negócio e ver o que é que isso traz de benefício para mim. Perfeito. Isso é natural. Mas a coisa não é criada para mim ou para você, é para o todo. Economicamente, isso impacta economicamente? Veja só, bem pensar essa questão aí. As pessoas são movidas a incentivos. As pessoas são movidas a incentivos. Então, a adoção de uma tecnologia já mostra que, a maioria das vezes, é porque está sendo benéfico para a população. Mas qual é o ponto X da questão? Qual é o retorno social disso? Qual é o ganho econômico dessa inovação? Sabe aqueles entraves que dificultam você vender sua mercadoria? Aqueles entraves que dificultam de você transformar. Você geralmente faz um investimento num prédio, em alguma coisa assim, em algum imóvel, e você está esperando vendê-lo.
E enquanto você não vende ali, é uma renda parada. Então, assim, o mercado de crédito, massivamente, ele tem um potencial muito grande de movimentar as transações econômicas. Imagine hoje, como seria a economia se não houvesse a possibilidade de você fazer um financiamento do imóvel de 20 anos, se você não tivesse a possibilidade de comprar uma geladeira ou uma televisão em 10 vezes sem juros, se você tivesse que juntar todo aquele dinheiro para poder fazer a compra, quando é que ia ter essa movimentação na economia? Quando era que esse dinheiro ia girar? Então, assim, o mercado de crédito ele tem um potencial de aquecer a economia. É tanto que hoje a gente já vê as pessoas muito temerosas com essa movimentação da taxa de juros do Brasil subindo, porque já imagina que vai dar uma diminuída no crédito e vai dar uma freada na economia. Então, todas essas tecnologias, resumidamente, é uma cadeia. Todas essas tecnologias vêm para melhorar o mercado de crédito. Certo. E aí, quanto mais moderno, quanto mais seguro, quanto mais estável o mercado de crédito de um país, melhor é para a economia, melhor é para as pessoas. Pronto. Mas aí o endividamento das pessoas, ou seja, da população, isso não é um ponto negativo? Perfeito. E aí é o ponto. E aí é onde a gente sempre bate nessa tecla. A necessidade de educação financeira das pessoas, porque o Brasil, ele, de certa forma, viveu um processo muito difícil economicamente na década de 80, na década de 90, processos inflacionários, enfim. E aí isso deu uma freada no crédito. Houve todo aquele problema também do saque do dinheiro na poupança que foi apreendido, que afastou as pessoas dos bancos. E aí, basicamente, essas novas gerações, elas estão sendo, estão retornando para o mercado de crédito. E com muitas dificuldades. A desinformação, em algumas situações, taxas de juros abusivas, e aí gera um endividamento. E a gente sabe que, socialmente, a pessoa sair do endividamento e da inadimplência é cada vez mais difícil. Mas, nesses casos, o primeiro ponto é procurar um especialista, procurar uma orientação, ter um autocontrole, organizar suas finanças, não encarar essa situação da inadimplência, do endividamento, como algo sem solução. Sempre há uma solução, nem que seja a longo prazo. Mas, sem sombra de dúvida, hoje é um problema também social, porque, veja só, veja a situação que nós estamos no nosso país. Um alto nível de pessoas endividadas, um risco de inadimplência e um aumento da taxa de juros da economia. Isso é uma combinação, de certa forma, preocupante. Então, sem sombra de dúvida, a inadimplência é um fator preocupante e mais preocupante ainda pelo contexto que nós estamos, né? Só para recapitular, a gente vem do aumento da taxa Selic, né? E isso pode reverberar em aumentos de inadimplência, dificuldade das pessoas tomarem dinheiro emprestado. Mas freia a economia, consequentemente. Exatamente. Consequentemente, quando você dá um aumento da taxa de juros, você dá uma segurada no crédito, você freia a economia e você pode repercutir na inadimplência das pessoas. Olha a relevância da educação, né? Da educação financeira, que é um assunto muito em voga também, né? Perfeito. A gente poderia passar horas e horas falando aqui sobre a educação financeira. Isso ele vem sendo debatido a cada dia, né? Vem ascendendo esse assunto, educação financeira, até porque não é somente, digamos assim, os trabalhadores, os cabeças da família, mas até a própria criança, que daqui a pouquinho já é um adulto e ele tem que aprender. Daí percebe-se, ou já se conversa a inserção disso aí nas escolas, né? Educação financeira. Isso vai melhorar a vida das pessoas a médio prazo. Sem sombra de dúvida. E o ponto é que ajuda tanto do ponto de vista da pessoa física como da pessoa jurídica. Você entende muito bem essa questão da pessoa física e da pessoa jurídica, porque é das suas finanças pessoais e das suas finanças empresariais, e que a gente sabe que muita gente acaba misturando as duas coisas. E essa mistura aí tem um preço caro, né? Um preço caro. Olha, dentro dessa linha de que você falou da tokenização, tudo isso você falou, mas esse tokenização, né? O nome até... Pix é mais fácil, né? Pix é mais fácil. O Drex, né? O Drex aí, tá inserido mais ou menos dentro do contexto, essa tokenização, o Drex? Perfeito. É justamente isso. O Drex é a ferramenta que vai permitir a tokenização do dinheiro. A gente falou sobre tokenização de ativos, né? De imóveis, de veículos, de empréstimos e contratos de empréstimos. E aí, a gente tem a necessidade, quando a gente vai tokenizando, quando a gente vai criando sistemas, pronto, outro ponto também que está muito associado ao nosso trabalho, né? A questão de sistemas, né? O sonho da pessoa é ter só um sistema que consiga fazer tudo nesse sistema.
Porque a maior dificuldade é você fazer os sistemas se comunicarem, né? E a gente, na nossa vida, a gente se depara com muitos sistemas, né? Sim. E, no caso, nesse aspecto desse envoltório da economia, a gente tem um sistema bancário, tem um sistema de registro de patrimônio, e tem o sistema que os bancos organizam o dinheiro e tudo mais. O Drex, que é o real digital, né? O termo real digital, ele vem para tokenizar o dinheiro. Aí, quando eu tenho o dinheiro tokenizado, eu tenho os ativos tokenizados, eu consigo fazer a transação, de certa forma, a negociação, tudo num sistema só. Aí, qual é a vantagem disso? Que eu não tenho mais um sequenciamento. Qual é o sequenciamento? Geralmente, eu pago, a pessoa transfere a propriedade, né? Geralmente é assim, você vai comprar uma casa, você Eu faz não assino porque você não me pagou. E você não me paga porque eu não assinei, né? E aí você tem que fazer isso em uma sequência, porque são em sistemas diferentes. Primeiro Sim. você faz a transferência financeira, depois você vai lá no cartório e faz a transferência de propriedade. A ideia da tokenização é que a gente consiga unir todos Simultaneamente. em um sistema, e aí eu consigo fazer isso de forma simultânea, e só acontece se for simultâneo. Uma pessoa Seguro, sozinha, né? perfeitamente, uma pessoa sozinha não desfaz. Esse é Segredo o do segredo do negócio. negócio. A segurança, né? Acima de tudo. E assim, o ponto central da questão é o seguinte: percebam, tudo, embora tudo fique mais complexo do ponto de vista da estrutura tecnológica, fica mais simples para o cidadão operacionalizar, né? Porque é automático. Você vai ali, resolve tudo. Agora, estamos preparados para isso? Olha, na última palestra que eu dei sobre isso, um aluno me questionou o seguinte: professor, final de ano, na minha empresa, trava tudo, professor. Não consigo passar um cartão de crédito, porque a internet dá problema. As pessoas têm muita gente comprando ao mesmo tempo e tem dificuldades reais na economia que a gente não pode fechar o olho. O Banco Central do Brasil, ele tem sido referência nesse aspecto de modernização, de adoção de tecnologias. Muitos países estão usando o Brasil como referência. Mas a economia real tem seus gargalos. A economia real tem seus gargalos. E sem sombra de dúvida, vai necessitar. Mas acaba puxando, né? Acaba essa necessidade, essa modernização, acaba fazendo com que as coisas, de certa forma, se modernizem e se superem os gargalos. E aí são N gargalos. Gargalos de infraestrutura física, gargalos de capacitação do pessoal, gargalos de novos golpes que vão acabar surgindo. Porque, ao mesmo tempo que quando as pessoas passaram a usar menos dinheiro físico, dinheiro papel, trouxe o aspecto da Os segurança, pilantras têm que criar aí uma regra nova também, né? tiveram que se reinventar. E aí acabam se aproveitando da desinformação da população e aplicando golpes, né? Então, assim, um fator que ajudou muito o Pix a continuar sendo uma ferramenta segura foi os ajustes que tiveram que ser feitos, né? Porque da forma inicial que estava, os malas, né, conseguiram ainda aplicar muitos golpes na população e gerou uma insegurança. Mas aí muito foi feito, trouxe uma certa segurança. Então, assim, sem sombra de dúvida, totalmente preparada, a economia nunca vai estar, porque a tecnologia tem se desenvolvido numa velocidade muito grande. Veja a inteligência artificial hoje, né? Mas é natural que tenha um período de transição, um período de aprendizado, mas é esperado que essas modernizações venham para levar a sociedade para um patamar superior. E mais seguro e trazer mais transparência e segurança para a população, né? Perfeito. Gente, eu estou conversando aqui com o economista e professor universitário Wesley Barbosa, falando sobre a inovação na moeda e o sistema financeiro de nosso país, né? O sistema financeiro nacional. Professor, nada melhor do que beber água, né? Por favor, São Geraldo. E um cafezinho aqui preparado com muito carinho aqui pela minha produção, professor. Perfeito. Vamos aproveitar, né? Quer conhecer um pouco mais sobre essas novidades, sobre a nossa moeda e sobre o sistema financeiro nacional? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes.
Volto nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, sempre aprendendo a cada dia, a cada programa. E hoje falando sobre essa nova moeda, será, né? Sistema financeiro, essa inovação dessa moeda, desse real, sei lá, criptomoeda, das moedas virtuais, de plástico. É para refletir, né? Meu convidado de hoje, ele é economista, ele é professor universitário, eu converso com Wesley Barbosa aqui no nosso programa. Professor Wesley, professor, aqui nesse segundo bloco eu falei até em criptomoedas, né? Que é um assunto, inclusive, rapaz, recentemente, pouco depois da pandemia, né? Fazendo declarações de imposto de renda, eu vi tanto menino tendo que ser obrigado a declarar imposto de renda porque estava comprando ações e dizendo que era o melhor negócio. Eu digo, você sabe o que é ação? Que é uma outra moeda, eu diria, né? Ações é um outro investimento, um tipo de investimento, mas não deixa de ser uma moeda. E essas criptomoedas também está inserido no contexto dessas mudanças, dessas inovações, dessa tecnologia. E outra coisa, por que é que isso está acontecendo? É a economia que está exigindo, a tecnologia que está exigindo, o governo que está exigindo para ter um controle maior. Essas mudanças eu vou dizer, mudança de moeda, a saída do real, porque eu estou vendo já, daqui a pouco não tem mais real, né? Só tem Pix, só tem cartão de crédito, que é virtual, é plástico, só tem transferência bancária, só tem... Olha, Leite, você tocou num tema bem amplo mesmo. E faz parte de toda essa agenda de digitalização, tokenização, né? É interessante, sabe quando foi que o Bitcoin surgiu? O Bitcoin, ele surge, o Bitcoin, que é a maior criptomoeda, né, negociada, ele surge em 2009. 2009. É novo, né? E é após uma épocazinha complicada na economia, né? 2008 a gente teve aquela grande crise internacional. A crise de 2008 ficou conhecida e tudo, né? Quebra dos bancos americanos, a gente tem toda aquela discussão na economia brasileira vai ser uma marolinha e tudo mais. E aí o Bitcoin surge em 2009 como uma inovação tecnológica, como você bem pontuou, a possibilidade de ter uma moeda de produção do setor privado e de controle descentralizado. Eu não tenho mais a figura de um banco central gerenciando a quantidade de moeda. E outro ponto também é que as moedas são nacionais. O real é do Brasil, o dólar é dos Estados Unidos, enfim. A gente tem, cada país tem sua moeda, né? E o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda internacional de gestão descentralizada. Todas as pessoas participantes passam a administrar essa moeda. Ela é única, né? Ela é única. E qual é o ponto? Ela traz uma tecnologia que possibilita isso, dela ser única e de ser descentralizada. Então, o Bitcoin, ele tem dois fatores que dão destaque a ele. O fato dele como ele surgiu e de ter sido um produto novo, uma alternativa para a população que tinha interesse, talvez, de ter uma moeda. Hoje a economia é globalizada. A todo momento a gente está fazendo compras de produtos de outros países, né? Veja a preocupação do governo em taxar essas importações e tudo mais. Então, as moedas serem nacionais e a economia ser globalizada também traz uma dinâmica aí, traz uma complicação, né? E aí, a tecnologia envolvida na criptomoeda, por torná-la mundial, acabou sendo como é que eu posso dizer? Uma referência para que os países, os bancos centrais, corressem atrás tecnologicamente e possibilitassem que suas moedas também estivessem, do ponto de vista tecnológico, né, capacidade de concorrer com essas criptos. E mais do que isso, e que fosse um ambiente regulado que combatesse que esse dinheiro não fosse utilizado para financiar o terrorismo, que não fosse utilizado para lavagem de dinheiro. Então, a ideia que hoje os bancos centrais, né, se inspiram nessas criptomoedas, porque quando fala de cripto, vem de criptografia, né, de toda essa tecnologia envolvida, é modernizar a forma de que o dinheiro é produzido. Acorda que a coisa está andando. Exatamente. Tipo, o setor privado meio que dizendo assim, olha, tem uma tecnologia aqui que poderia ser adotada que melhoraria muito. É tanto que as pessoas usam as criptos para fazer as negociações e correndo risco, porque não é regulado, né? Mas porque é mais prático. E aí os bancos centrais estão correndo atrás com suas tecnologias, adotando essa tecnologia, mas ao mesmo tempo eles não podem ser
tão flexíveis, tão livres como as criptos são, porque eles necessitam, tem todas as leis nacionais, todas as regras, que não pode ser utilizado para terrorismo, financiar o terrorismo, para crime organizado, enfim. Então, adotar essa tecnologia não é só importar a tecnologia, tem que adaptar. Então, dentro desse universo de inovações, as criptos trouxeram isso. Só que, assim, junto com as criptos, sempre que vem algo novo, vem muito golpe envolvido. E muita gente caiu no golpe dos bitcoins e golpes de falsas promessas. Elas não estavam negociando o ativo em si, né? Elas estavam negociando com pessoas que se passavam por proprietários desses ativos. E volta e meia aquele aspecto da educação financeira, né? Pessoas desinformadas, promessas de ganhos rápidos. Muitas pessoas... Impressionante, né? As pessoas sempre caem. Promessas de ganhos rápidos. Gente, ó, um alerta básico. Não existe ganho rápido sem risco, sem alto risco envolvido. Altas taxas de rentabilidade estão geralmente vinculadas a altas taxas de risco. E ao contrário, não é verdade. Não é porque é alto risco, não é porque tem um alto risco que vai ter uma alta rentabilidade. Então, assim, enxerguem bem, pensem bem antes de fazer qualquer investimento. Vamos Procure à assessoria. escola, a esmola grande, o cego desconfia. Né? Esse ditado, ele representa... Se a esmola é demais... O cego desconfia. O cego desconfia. E muita gente não desconfiou. Muita gente não desconfiou e acabou caindo nesses golpes envolvendo cripto. Sempre que tem um investimento, como as próprias ações, muita gente caiu em falsas promessas. Principalmente na pandemia. A pandemia houve um aumento muito grande de pessoas investindo, né? Mistura uma série de fatores. Sim. Pessoas em casa, não tinha, tipo, não iam para um restaurante, enfim, o dinheiro parado lá e tiveram a oportunidade de investir. Muita gente acabou se dando bem, mas muita gente também, por desinformação, acabou tendo experiência traumática, né? Então, fazendo uma síntese de tudo isso. As criptos, o universo cripto foi um aspecto que modernizou, de certa mas está forma. em ascensão, né? Perfeito. Hoje, mais do que nunca, hoje um Bitcoin está próximo de $95 mil, um Bitcoin. Então, é um valor, se você levar em consideração que é um ativo de alto risco, que é uma novidade e que tem uma cotação dessa magnitude, que movimenta bilhões de reais, que hoje os próprios Estados Unidos hoje está utilizando isso, né? Está investindo nessa ideia. Enfim, é uma nova forma de ver a economia funcionar. E isso exige estudo, exige adaptação, exige informação, exige cautela. E uma inovação contínua, né? A todo momento. O Bitcoin, ele surgiu e em sequência dele surgiram uma série de outros criptos. Surgiram as stablecoins, que é bom fazer esse paralelo. Tem o Bitcoin e tem a stablecoin. O que é a stablecoin? É uma moeda cripto que ela é paralela à moeda já conhecida. Então, por exemplo, eu tenho uma stablecoin vale R$1. Uma stablecoin vale $1. Então, para que eu vou comprar com R$1 um stablecoin que vale R$1, né? Qual é a lógica disso? É mais ou menos a lógica que você faz um depósito em conta corrente para usar depois no débito. É facilidade. E aí a moeda digital do Banco Central, o Drex, ela vem para espelhar, imitar, ser similar às stablecoins. Que é você ter uma moeda digital, algo que se aproxima de uma stablecoin, mas regulamentada, nacionalizada, seguindo todas as regrinhas pautadas no país. E o detalhe é que, por exemplo, chegou um Pix, funcionou. Chega um Drex, não tem retorno. E apesar de o Drex já cerca de um ano ou mais aí já está em voga, né? Já está em existência aí, né? Isso. Agora em novembro me parece que entrou mais uma, parece que é por escala, não sei aí, algumas escalas aí entraram agora em novembro, foi dezembro e tal, e a tendência é... Mas a população começa a ouvir isso, mas não começa ainda a se conscientizar. E está dentro do contexto da educação, porque é o nosso dia a dia, o nosso feijão com arroz. Nós precisamos, isso é um caminho sem volta, né? E a economia vai me forçar a estar inserido nesse contexto. São paralelos que a gente pode fazer, olhando assim, as pessoas que estão em dúvida, olhando para o futuro, olha para o passado, quando surgiu o cartão de crédito. Quantas empresas não foram resistentes, né?
tinham insegurança. No início também não era fácil. Até os bancos, esses bancos virtuais também, os bancos, né? Exatamente. Que não tem agência física. Como que eu vou ter uma conta num banco que eu não sei nem onde é? Nem onde é. Desse jeito mesmo. E aí, só que quando as pessoas vão se familiarizando, vão percebendo também os custos envolvidos, né? Mas quer dizer que eu abro uma conta corrente e não tenho a mesma despesa que eu tenho em um banco físico? E os próprios bancos físicos se carregaram de abrir seus bancos digitais, porque senão estavam perdendo clientes, né? Essa regrinha do que é mais de as pessoas analisarem os preços, né? E o retorno daquele preço do serviço prestado ainda como é que eu posso dizer? Ainda é muito utilizado, né? As pessoas dizem, rapaz, é mais barato, é melhor, é tão bom quanto, é quanto porque é pior, né? As pessoas ainda fazem essas contazinhas e tem uma certa insegurança no começo, mas conforme vai se mostrando correta a negociação, Mas relação, é muito eu vou porque os outros o Wesley fez, eu vou fazer também, sabe? tem isso. E isso é um dos problemas que se ocasiona, né? É como a pirâmide, né? Exatamente. O processo da pirâmide, você ganhou agora na base. Isso é uma preocupação que eu tenho, sabe, Leite? É tipo assim, o efeito manada. As pessoas estão indo porque estão mais confiantes, estão entendendo mais, ou porque meu vizinho foi. Aí é preocupante. Essa situação é muito preocupante, porque, como você falou, a pirâmide, ela vai criando um corpo, aí se detona, se acaba, né, de uma forma muito ríspida. E as pessoas, geralmente é traumático, é muito traumático. Isso em todos os contextos, viu? Porque ó, lá na contabilidade, criou-se a figura de uma holding. Holding já existe há dezenas de anos aí. Só que tinha alguns critérios. E agora foi liberado recentemente para qualquer pessoa fazer uma holding. Se você tiver um imóvel, você pode fazer uma holding. Só que a ideia que se vende nos dias atuais é que é o melhor negócio do mundo. Mas por ser uma coisa recente, não aconteceu nenhum problema, ainda é base. Ainda é base. Como é que eu vou te assegurar que não vai ter problema? Então vamos fazer, vamos aí, vai o efeito manada. Então, não é na economia, é em todos os contextos. Todo mundo abriu ali a porteira, todo mundo entra e vamos embora. E termina amanhã causando um problema mais grave. E eu até sempre, nesse aspecto, eu digo, conscientização, primeiro momento, sente, pense, reflita. Isso aqui vai impactar na tua vida nisso, nisso e nisso. Está pronto para isso? Não. Pois volte, converse e reflita. Mesma coisa. Né? Eu tenho dinheiro, está parado, criptomoeda. Eu tenho dinheiro, está parado, ações. Eu tenho dinheiro, está parado, aplicação. E vou procurando querer ganhar sempre alguma coisa e não vejo os impactos que isso pode me ocasionar. Mas diante desse contexto todo, observa-se que o governo quer o controle, né? E eu não diria nem assim que ele tem o direito. Eu digo que ele tem a obrigação desse controle econômico, da moeda, dos negócios, que sejam virtuais ou não, de cartões, ou seja, de tudo que se gira em torno da economia, ele tem que ter o controle, não é? O governo precisa ter esse controle para saber o que é uma empresa grande. Eu preciso saber o que é que eu tenho, o que é que está circulando dentro do meu negócio. E essa é uma das funções do governo, né? Fazer esse controle para evitar a lavagem, para evitar o desvio, o tráfico e dentre outras irregularidades. Esse é o objetivo da economia também, né? Perfeito. Sobre essa questão da própria estrutura, né? Um passo importante desse processo de digitalização da economia é que quando é digital, fica registros. Quando a gente fala de dinheiro, cédula circulando, a gente não sabe por onde uma cédula circula. É impossível rastrear por onde dinheiro, cédula circula. Só que o aspecto digital, ele sempre traz dados. Pronto, esse é o ponto. Quanto mais se digitaliza a economia, mais dados a gente tem. E aí existe uma sequência clara. Dados, ela se transforma em informação conforme ela vai se analisando, né? E ela pode ser também um indicador. E o indicador é por quê? Para lhe orientar a uma tomada de decisão. O Estado, o governo, ele tem que estar ali cumprindo seu papel social, né? De tomada de decisão, de seguir as regras pactuadas socialmente e, sem sombra de dúvida, evitar a realização de crimes, né? E aí crimes
E a gente envolve tanto o tráfico de drogas, envolve financiamento de terrorismo, enfim, uma série de fatores. Então, a partir do momento que as negociações ficam registradas, fica muito mais fácil para as instituições governamentais, do ponto de vista de polícias e qualquer órgão fiscalizador, identificar coisas erradas que estão acontecendo e tomar as medidas saneadoras para que venha a melhorar o bem-estar de todos na sociedade. E se observar, tudo isso está inserido no contexto da educação financeira, né? Impressionante. Gente, eu estou conversando aqui com o professor Wesley Barbosa, ele que é economista, e abrilhanta o nosso programa de hoje com muita maestria, com muita competência sobre a inovação da moeda e o sistema financeiro nacional aqui no programa Café com Leite. Professor Wesley, mais água, São Geraldo? Perfeito, na temperatura certa. Cafezinho sem nome. As pessoas perguntam se tem café aqui, rapaz. O seu tem café e o café é bom, viu? Eu não vou mostrar o meu aqui, não, porque hoje ela não botou café pra mim aqui, sabe? Pra economizar. Rapaz, essa produção tá um negócio sério. O preço Mostra do aqui, café. Dorival, o café. O preço que tá. Não. O preço que tá é só pro convidado, né? É só pro convidado. Não, Dorival, só aqui, ó. Gente, ó. O meu é café. O dele tem. Ó o meu aqui que fizeram aqui. Ó. Água. Tá vendo? Isso é uma traição com essa produção, tá fazendo comigo. Está. Mas o dele tem, do convidado tem, viu? Tem aí, tem. Diga que tem. Não, tem é bom. Tem é bom, recomendo, viu? Pode vir aqui, sempre tem gratuito aqui em Leite. E gostoso. Gente, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje eu estou conversando com o professor Wesley Barbosa, ele que é economista e nos proporciona um momento muito relevante sobre a nossa moeda, sobre a economia no contexto geral, né? Mas eu vou pedir permissão ao meu convidado para mostrar para você a queridinha, gente. Olha, eu sou apaixonado, olha. Alexandre, nessa câmera do meio aqui, mostra que é a 8ª edição. Mostra aqui, olha. Tá linda essa capa, não tá? Ó. Essa capa, essa foto é nossa, viu? Temos matérias aqui, eu não sei se tem de economia, mas aí o professor tá frito, porque ele vai ter que escrever na 9ª edição a matéria sobre economia, né? Já me comprometi. Já se comprometeu aqui, mas aqui nós temos matérias de empreendedorismo, de saúde, dentre outras, tá? Então, sobre inteligência artificial. Dá uma ligadinha nas nossas redes sociais que eu vou enviar para você gratuitamente, ou passa lá na Rua Delmiro Gouveia 776, pega o seu exemplar, é grátis, ela é feita com muito carinho, é para você. Tá? Essa é a 8ª edição, já estamos preparando a 9ª aí, de forma muito especial. Vê a 8ª edição do Café com Leite em Revista. Na economia, a gente fala que não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Ninguém não. dá almoço a ninguém, não. Mas revista Café com Leite essa daqui é gratuita e um brilhante conteúdo. Essa daqui é a revista de cabeceira, viu? Essa daqui é sua, viu? Opa, muito obrigado. Professor Wesley, terceiro bloco, final do programa. Conversa quando está assim gostosa. Aí o tempo, o relógio parece que apressa um pouco. Mas isso é bom porque vai ficando o gostinho do que eu quero mais e você vai ter que voltar mais aqui e tal. Isso é bom, né? Perfeito. Diga uma coisa, falamos aí nessa introdução das moedas virtuais ou de plástico, como queira, que são os cartões de crédito, essas transações aí, o Pix, etc e tal. Mas nós temos um futuro aí avassalador. Inteligência artificial aí batendo, chamando o povo para uma estratégia diferente em todos os aspectos. Todo mundo agora, quase todo mundo já tem, as grandes empresas têm tecnologia independente, né? E o ChatGPT, tem a Meta, tem outros aí. O Elon Musk também parece que já está lançando a dele aí, enfim. E para onde nós vamos? Ainda tem espaço para as moedas aí? Tudo virtual? Olha, Leite, analisando o sistema financeiro brasileiro, assim, a gente enxerga ainda que a gente tem muito a entregar. Embora estejamos bem do ponto de vista dos outros países, em relação aos outros países com agenda bem desenvolvida em relação ao Banco Central, a gente é um país que tem
uma série de entraves sociais, dificuldade das pessoas acessarem um crédito. Então a gente tem uma agenda futura aí de muitos desafios a serem superados, mas sem sombra de dúvida um sistema financeiro cada vez mais moderno. O Banco Central ele tem uma agenda basicamente pauta hoje no seu planejamento estratégico. O Banco Central ele divulga que tem uma agenda muito pautada em que o Pix continue evoluindo, né? Que o Pix automático, o Pix utilizando pagamento por aproximação, um Pix cada vez mais internacional, que venha facilitar as negociações com outros países. Enfim, uma agenda de modernização do Pix. Que isso é muito bom, porque o Pix realmente hoje está em voga, né? Vai ser a moeda, né? Exatamente. Ele é impressionante. Quando a gente olha a série histórica, sabe qual foi a principal ferramenta que o Pix substituiu? O saque bancário. O saque bancário, imagina o custo que reduziu para o sistema financeiro. As pessoas não precisam mais ter aquele reabastecimento de caixa eletrônico. As pessoas não precisam mais andar com tanto dinheiro. Não precisam gastar tanto com segurança para se locomover com esse dinheiro. Então isso leva a economia para uma situação de maior eficiência. E isso melhora também a questão dos próprios serviços bancários, porque libera esforço e energia para a prestação de um serviço de outra forma, né? Então, assim, a gente tem o Pix hoje, e outro, sem sombra de dúvida, que ele veio para substituir, foi a figura do TED. Quem nunca gastou aquele dinheirinho para fazer uma transferência de uma agência, de um banco para outro, né? Sim. E antigamente, um ponto interessante é que as empresas, basicamente, tinham contas em vários bancos, que era para ter uma conta compatível com o banco do cliente, já para diminuir o custo dele fazer aquelas suas transferências. Então, o Pix também trouxe essa vantagem, né? Eu faço o paralelo com a portabilidade da ligação telefônica. Antigamente, você tinha várias operadoras, vários números, e hoje você não precisa ter várias contas, você basta ter uma conta em um único banco e você passa a receber o pagamento por meio de Pix. Então, o Pix, sem sombra de dúvida, e por muito tempo, há de ser a principal ferramenta para pagamento. Eu tenho um negócio, eu tenho um hotel, e eu tinha 70%, 80% dos pagamentos era no cartão de crédito. E hoje 70%, 80% é no Pix. E que é questão de 15% no cartão, e quando 5% em dinheiro, mas assim, e olhe lá que está diminuindo cada dia. O cartão de crédito também. Então a tendência do cartão de crédito já daqui a pouco também. Né? A tendência é se acabar, né? Pelo que se vê. E a figura do Drex, esse ainda tem muito mais potencial. Ele tá chegando, né? Esse tá chegando. E ele tem assim, mas ele tem uma conexão, ele tem uma amplitude maior, né? Em termos de valor, em termos de negócio, em termos de interação, né? Enquanto o Pix, faz um paralelo, né? Enquanto o Pix, ele substituiu uma forma que a gente utilizava antes, né? Pagava em dinheiro, pagava no cartão de crédito, a gente paga pelo Pix. Gira mais rápido o dinheiro, né? Movimenta mais rápido o dinheiro, mas é uma coisa que a gente sempre fez, foi pagar a conta. A gente sempre trabalhou para pagar a conta, né? O Drex não. O Drex é uma tecnologia que ele vem para mudar a forma de fazer hoje não existe essa figura do contrato inteligente, de você transacionar num único sistema, você fazer uma operação automática de compra e venda de um veículo e o dinheiro já ser transferido de forma automática, a propriedade do veículo já melhorou muito a digitalização do serviço. Pix é só Brasil, né? Assim, a criação, a ferramenta né? Pix Brasil, né? Brasil. O Drex, ele já faz parte de embora outros países tenham adotado sistemas parecidos, o próprio Estados Unidos veio depois da gente nessa ferramenta. Do Pix? Isso. Primeiro o Brasil implantou o Pix, depois os Estados Unidos que está criando uma ferramenta. E os Estados Unidos sempre foi uma vanguarda, né, em termos de tecnologia e modernização. Então, assim, foi admirável o esforço do Brasil em colocar o Pix de pé. E um Pix é barato. Tipo assim, o sistema de operacionalização do Pix, de registro, porque isso fica centralizado no Banco Central. Todas essas negociações, elas têm que estar lastreadas no Banco Central, porque é entre bancos, né? O Pix é entre bancos. E, salvo engano, a última cotação que eu vi era a cada 10 Pix custava 1 centavo. Mas se você pegar o volume, dá um valor significativo, né? Mas aí é financiado pelos próprios bancos que pertencem. Mas comparado a um TED, que era muito mais do que isso, né? É verdade. Mas eu estou mudando minha conta bancária porque cada Pix que eu recebo eu pago um percentual por recebimento. Mas aí não é por ser o Pix, né? É por ser o pagamento ou não? É por ser, eu recebo no Pix, ele me cobra um percentual. Ah, tá. Mas a instituição bancária... Sim, tá. sim. E eu já fui lá brigar e tudo. Perfeito, a única. Desculpa. A conta é pessoa jurídica? Pessoa jurídica. Perfeito. Não, pronto. A gratuidade do Pix... Na pessoa física. É para pessoa física. E aí, com certeza, alguém...
Você lembra que eu falei na revista que não existe almoço grátis, né? Olha aí. Não existe Pix grátis também. É. Então, assim, embora o da pessoa física seja gratuito, quando a pessoa física faz para a pessoa jurídica acaba pagando uma taxa, né? Mas nesse contexto geral, professor, observa-se que Pix é a moeda do futuro não, do presente, Isso, né? Do perfeito. presente. Todos nós, eu não conheço alguém que não tenha um celular e a chave do Pix, né? Tem a chave do Pix, ele tem, e o celular também. Então, assim, é uma coisa que está muito em voga porque ela é fácil de manuseio, e é como se diz, é difícil até, digamos assim, ser roubada, né? Ser de assalto, né? Porque se eu tiver o dinheiro, eu corro o risco de assalto, mas se eu tiver o Pix, não sei que alguém Leva a senha. bota a senha, daí é diferente. Mas assim, é um futuro sem volta e a tendência disso é aumentar a cada dia e a segurança ser voltada para cima disso e o controle maior do governo, né? Economicamente falando, eu acho que é um caminho, digamos assim, eu não diria bem só um caminho sem volta, mas um caminho mais agressivo no aspecto de crescimento, né? Acho que esse é o caminho, né? Sim, sim. E dessa sequência, e consequentemente, por ser digital, né? Tudo fica registrado e fica à disposição. O ponto é, talvez essas informações elas sempre estiveram disponíveis, né? Todos esses registros eles sempre estiveram disponíveis, né? Fica a dúvida como que isso vai ser utilizado, até que ponto essas informações dessas operações vão ser utilizadas para modernizar ainda mais o sistema financeiro, para combater o crime organizado, para combater o tráfico de drogas, enfim. Há um potencial muito grande, não só do aspecto da inclusão social das pessoas no mercado de crédito, e aí a gente fala de microempreendedores, de ambulantes, de autônomos, enfim, dessas pessoas. Tem esse aspecto da tecnologia, incluir essas pessoas no sistema financeiro, e tem um aspecto também desses dados poderem ser utilizados para a construção de políticas públicas e ações governamentais que sejam em benefício da população. Dentro da nossa economia, dentro do nosso país, eu posso enxergar o fim da moeda espécie, da moeda cédula? Olha, é um ponto de reflexão, assim, existe uma barreira muito grande, do ponto de vista social e cultural, no Brasil, uma resistência ainda no uso de dinheiro cédula. Só que isso, quando a gente vai analisar os dados, está muito concentrado em uma população com a idade maior. Os jovens hoje, eles são mais voltados para o dinheiro digital, para o Pix. Agora, a população mais idosa, elas são mais resistentes. Então, assim, vai ter uma transição cada vez mais as pessoas vão utilizar menos dinheiro em espécie, mais dinheiro digital. Agora, um fato curioso, na pandemia, foi o momento dos últimos tempos que mais se houve necessidade de dinheiro espécie. Que mais as pessoas entesouraram dinheiro dentro de casa. Com medo do... com medo do Sei o que é que vai acontecer. Então, o dinheiro tem essa característica de proteção. Embora as pessoas utilizem no dia a dia o dinheiro digital, as pessoas ainda acreditam mais no dinheiro debaixo do colchão do que o dinheiro... E é por isso um dos fatores que surgiu a nota de R$200. Porque foi uma forma do Banco Central conseguir garantir que essa demanda por dinheiro, esse pico de demanda de dinheiro na época da pandemia, conseguisse ser atendido. Então, assim, eu enxergo que a tendência é que seja cada vez mais raro as pessoas utilizando dinheiro espécie. Existem projetos propostos já para encerrar a produção de dinheiro, mas eu acho que isso não vai acontecer nem no curto nem no médio prazo. O dinheiro espécie ainda é uma necessidade. Olha, você guardar dinheiro em casa tem um custo, porque é o custo da inflação. Então, tipo assim, o dinheiro em casa ele não rende, né? Ele não valoriza e as pessoas muita cautela, né? E as pessoas ainda fazem isso. Então, pagam. Na prática, você está pagando para guardar dinheiro em casa. Então, existe um valor intrínseco ali no dinheiro em espécie que eu acredito que as pessoas ainda vão ser um pouco mais resistentes com o fim propriamente dito. Mas, sem sombra de dúvida, o Banco Central vai gastar cada vez menos com a emissão de dinheiro em espécie. Que bom, porque isso impacta na inflação, né? Isso. Tema para mais um programa. Gente, eu estou conversando com o professor universitário, com o economista Wesley Barbosa aqui no programa Café com Leite. Professor Wesley, rapaz, nossa conversa está maravilhosa, mas vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer um intervalo.
tomar um cafezinho, uma água mineral. Sim, A gente volta já. Na hora. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo aqui na companhia do meu convidado, professor Wesley, mas agora eu quero só, professor, lhe agradecer, viu, por esse momento. Bom, esse cafezinho foi maravilhoso, foi o café com economia aí, né? Economia com café aí, apesar de café estar muito caro, né? Mas foi economia com café. Muito obrigado, foi maravilhosa essa nossa conversa e ficou o gostinho de quero mais, viu? Leite, é impressionante como passa rápido, né? Rápido demais. Quando a gente tá bem acolhido, quando a gente tá desfrutando de Que uma boa bom. conversa, o tempo passa muito rápido, Muito né? rápido. Então, foi o primeiro, espero que seja de muitas outras Deus oportunidades. É muito bom conversar com você, uma pessoa muito gabaritada, muito experiente aqui, uma referência na região do Cariri. Aprendiz, com meus convidados. Perfeito. E eu não poderia sair daqui sem lhe entregar esse mimo aqui, é um presente. Rapaz. É um livro que foi publicado ano passado, 2024, traz diversas reflexões de economistas cearenses, né? Eu tenho um capítulo aqui nesse livro e compartilho com você porque que pode ter muitos temas para próximas conversas nossas. Maravilha, né? Que maravilha. Então, muito obrigado, viu? Mostra aqui, Alexandre, mostra aqui, olha. Reflexões de economistas cearenses, olha só. Conselho Regional de Economia é o Sercom, como é o nome? Corecon. Corecon. Sou fã. Olha, Alexandre, aqui no meio, ó, mostra aqui, meu presente. Gente, olha o compromisso, viu, que eu tenho. Olha só o compromisso que eu tenho aqui, viu? Professor, muito obrigado, viu? Eu que lhe agradeço pela oportunidade. Foi ótimo aqui. E eu penso que essa nossa conversa ela tem uma importância social muito grande. Uma grande parte da população nunca teve acesso à educação financeira, tem dificuldades para entender informações de economia, né? Eu acho que a gente está cumprindo esse papel de trazer essas informações para a população. Faremos isso mais vezes. Muito obrigado mais uma vez. Aproveitar aqui e mandar um abraço para Igor Leoni, Patrícia Pereira, Ítalo Santos, Márcia, no João Cabral, Carol, no Brejo Seco, Samara aqui do Socorro, Camila na Vila 3, Maria de Jesus em Brejo Santo, Jussara no Parque São Geraldo, seu Antônio em Barbalha, Aparecida aqui no bairro Salesiano. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue ligado no programa Café com Leite, é sempre motivo de muita alegria ter a sua companhia, um cafezinho e muita informação. Gente, nós vamos ficando por aqui. Nosso compromisso de segunda a sexta-feira, regionalizado o programa Café com Leite, na TV Verdade, TV Café com Leite, TV Cariri. E aos domingos, às 23 horas, não vá dormir, porque na TV Meio tem a edição do programa Café com Leite nacional. Sim, aqui do Cariri. E no Cariri você assiste no 16.1. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus